Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico. Eu sou o Ben David e antes de mais nada gostaríamos de pedir para que, se vocês que fazem parte do canal e ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, ou melhor, que fazem parte ou que acompanham o nosso canal e que não se inscreveram, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, ative o sininho para que vocês possam receber mais informações, videoaulas que disponibilizamos. E para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, nos dê esse apoio de se inscrever e fazer com que outras pessoas possam também acessar os nossos materiais. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Estamos na nossa aula 23, hoje nós vamos falar sobre ambientes e caminho de busca. Mais uma vez, caminho de busca nós já falamos em alguns outros momentos, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os ambientes e especificamente juntar tudo isso. Não sei se vocês perceberam nas aulas anteriores, em alguns momentos de aulas posteriores, a gente reforça um assunto que a gente já falou anteriormente e vai aumentando um pouquinho a complexidade. Na altura do campeonato, nós já estamos na 23ª aula, já estamos bem mais robustos no sentido de entendimento sobre a linguagem R para podermos aprofundar um pouquinho mais. Dito isso, nós queremos agradecer a nossa filosofia. Na realidade, queríamos apresentar a nossa filosofia de publicação por meio do selo Democratizando Conhecimento, do qual pelo menos uma das vias de publicação de nossos materiais são disponíveis gratuitamente. Queremos agradecer imensamente o apoio do SEAC da UFSJ, o SEAC vai ser responsável por nos emitir os certificados e a UFSJ por ser o nosso local de trabalho, a instituição de ensino do qual trabalho e nos dá essa flexibilidade de podermos, com o conhecimento adquirido dentro da academia, expandir esse conhecimento para toda a sociedade de forma acessível e gratuita. Temos também o nosso livro, que é o R Básico, nós temos ele na nossa versão física, o R Básico. Se vocês quiserem adquirir o livro na versão física, ele é comercializado. Aqui na tarja, embaixo, na tirinha, você tem o acesso não só do link do livro, mas também da página do nosso curso que estamos alimentando com essas videoaulas, dentre outros materiais. Se você não tiver interesse em adquirir o livro físico, não tem problema, nós temos também a versão digital em que ela é disponível gratuitamente. Lembrem-se, recebe o selo DC. E temos na versão em PDF e Bookdown. Sem mais, nós vamos diretamente introduzir justamente sobre ambientes e caminho de busca. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tipo de objeto. Nas aulas anteriores, nós discutimos sobre atribuição e escopo, lembrando que atribuição e escopo, nesse sentido, a atribuição é a forma de podermos recuperar determinados objetos criados no ambiente R por meio da relação de nomes que se ligam a esses objetos. A associação desses nomes aos objetos, nós usamos o operador de atribuição. Essa ligação, ela é armazenada justamente no objeto do tipo ambiente. O escopo é o que faz, em particular, é uma característica que existe nas funções em R, do qual, se algum nome, ou vamos pensar assim de um modo mais genérico, como um pensamento de uma linguagem qualquer de programação. Se alguma variável que está no corpo da função não é encontrada, automaticamente isso acaba sendo procurado no ambiente superior dessa função ou especificamente no ambiente envolvente dessa função, de onde ela foi criada. Dito isso, os objetos do tipo ambiente ele tem o modo, chamado environment.
E isso é um tipo de objeto R. Lembre-se, o objeto ele nada mais é do que uma entidade que existe no R, que tem algumas características especiais, do qual nós conseguimos ver o comportamento dessa função, a forma como é que é apresentada essa função e também as características internas. Nós temos características essas que nós chamamos de atributos, e existem atributos intrínsecos que nós falamos, relembrando a aula de objetos, que é justamente o comprimento e o modo. O modo é justamente a estrutura interna de como as informações contidas nesse objeto é armazenada na memória ativa do computador, e a estrutura externa, isto é, a forma de como nós visualizamos, é justamente a estrutura de dado qual visualizamos, em que esse comportamento de visualização é justamente inerente a alguns outros tipos de atributos que nos mostra um comportamento, uma apresentação diferente do que um outro tipo de objeto. Um exemplo clássico disso é a matriz, que ela de forma interna ela é um vetor do tipo numérico, e aí pode ser inteiro, double, nesse sentido, mas nós o visualizamos naquele formato de matriz devido a justamente um atributo chamado dim, que faz o comportamento da visualização dessa estrutura de dados se apresentar do modo de uma matriz. Bem, dito isso, então a atribuição é justamente esse símbolo aqui, em que eu tenho um nome que se associa a um determinado valor, a um determinado objeto específico, e lembrem-se que essa ligação é armazenada num tipo de objeto chamado ambiente. Na hora que eu digito nome no console, esta ligação aqui é procurada no ambiente, mais especificamente, se estamos no console, no ambiente global. O que mais? Bem, então, o que é um tipo de objeto ambiente? É similar a uma lista, porém ele tem características específicas. Cada nome deve ser único. Os nomes em um ambiente não são ordenados, então o sistema de indexação, pensem lá no vetor, que muitas vezes eu quero pegar, uma vez que eu criei o vetor no R, no console, eu quero pegar apenas o primeiro elemento do vetor. Eu vou lá e uso chave, na realidade colchete, digito o valor 1 internamente e digo, me dê desse vetor aí o primeiro elemento. Nesse caso aqui, como os ambientes não têm esse sistema de ordenação, então nós não conseguiremos pegar os elementos que estão em um ambiente pelo sistema de indexação do tipo ordenação. Então, nesse caso, nós vamos usar como a lista e acessando por meio do cifrão. Um ambiente ele tem um pai, ou também chamado de ambiente superior. Então, a questão do escopo é justamente a ideia do qual, ao digitar o nome que se associa a um objeto, o R irá percorrer primeiro pelo ambiente global, dependendo de onde estiver esse objeto. Se você o criou diretamente no ambiente global, ele primeiro vai procurar essas ligações pelo ambiente global. Posteriormente, ele vai percorrer todos os ambientes que estão no caminho de busca até tentar encontrar esse objeto que está associado com um determinado nome, ou, de forma contrária, um nome que se associa a um determinado objeto. Se não for encontrado, vai retornar um erro e o R lhe mostra no console que não existe um nome associado a um objeto do qual você digitou. Os ambientes não são copiados quando modificados. Isso aqui é uma coisa que nós não falamos ao longo do curso, mas em muitas situações, quando nós alteramos elementos dentro de objetos, ocorre uma espécie de cópia desse objeto, isto é, um outro endereço de memória é alocado para armazenar esta alteração. Em algumas situações não ocorre a modificação
ou melhor, a cópia do objeto, mas sim a modificação no local. Mas isso é assunto lá para o módulo intermediário. Aqui nós simplesmente mostramos isso de forma geral. Está relacionado justamente à alocação de memória, do qual o R utiliza para armazenar seus objetos. Alguns tipos de ambientes. Nós temos justamente o principal tipo de ambiente que nós temos, é o ambiente global. É neste ambiente onde a maioria das ligações que nós criamos no console, ou seja, no script, essas ligações serão armazenadas no ambiente global. Pode aparecer com este nome, .globalenv ou globalenv, dessa forma. Aqui você consegue ter essas duas vias de identificação justamente das informações do seu ambiente global. O ambiente corrente ele pode ser acessado justamente pela função chamada environment. Então, por exemplo, quando você cria um objeto no ambiente global e você pergunta assim, este determinado nome, nós vamos ver exemplos em cima disso mais à frente. Então, se eu uso o comando environment para um determinado nome, ele está perguntando onde é que essa ligação, cujo esse nome que você está dizendo, a um objeto, ele está ligado. Então, ele vai informar em que ambiente está sendo processado. Nós temos o ambiente vazio. O ambiente vazio, apesar que o caminho de busca, quando a gente usa a função search, não apresentar, mas o ambiente vazio é o último ambiente que vai existir na busca pelo caminho, na realidade, na busca das ligações dos nomes aos objetos que vai acontecer pelo caminho de busca. Apesar de não ser apresentado, este é o último ambiente. E vai ser a única exceção do qual o ambiente vazio vai ser o único ambiente que não existe em ambiente pai. A relação de ambiente para ambiente pai nós vamos ver na sequência. Nós temos um ambiente base, em que esse ambiente armazena justamente as ligações que existem no pacote base, que nós falamos em aulas anteriores, por exemplo, na aula sobre pacotes, em que o pacote base é um dos principais, se não o principal pacote que nós temos nativo no R, do qual nós temos as principais ligações, seja de nomes a objetos específicos, seja função ou qualquer outro tipo de objeto. Este pacote e especificamente o comando baseenv é onde nós conseguimos identificar justamente o ambiente de pacote e o de namespace do pacote base, que a gente está chamando aqui de ambiente base. E nós temos também outro tipo de ambiente, que é o ambiente namespace. Esse ambiente namespace é justamente um ambiente que armazena todas as ligações que existem em um pacote. Aqui também a gente não aprofunda tanto, mas é este ambiente que faz com que as ligações que existem internamente dentro dos pacotes não haja confusão pela busca de outras ligações que estejam em outros pacotes. Então, tudo que está sendo usado interno em um pacote vai ser primeiro buscado nesse ambiente namespace do referido pacote, para que posteriormente ele passe para o caminho de busca. E temos também o ambiente de pacote, que é justamente nada mais, nada menos do que uma clonagem das ligações que existem no ambiente namespace de um referido pacote. E aí se cria um ambiente clonado com as mesmas ligações desse ambiente namespace, que a gente chama de ambiente de pacote, e esse ambiente de pacote ele entra para o caminho de busca assim que nós anexamos um determinado pacote, ou seja, carregamos e anexamos um determinado pacote ao caminho de busca. E temos os ambientes funcionais. Os ambientes funcionais, a gente tem o ambiente envolvente, nós temos o ambiente de execução, que nós vamos ver aqui ao longo da explanação. Claro que podemos ter mais algumas outras coisas, esse aprofundamento também de um pouco mais de entrarmos nesse submundo desse tipo de objeto, que é tão importante para o R, será explanado no módulo intermediário. Então vamos lá começar.
Esse primeiro comando aqui, ls, ele justamente capta o default dele, env, ele está procurando pelas ligações que existem no ambiente global. Então aqui inicialmente eu pergunto, assim que eu entro no console, eu já executo o comando ls e ele me mostra esse resultado, dizendo que não existe ligação nenhuma, nome nenhum que está associado a algum objeto. E aí eu começo a criar aqui na linha 2. Então eu pego e associo B ao valor 2, A ao conjunto de caracteres ben, X a um valor lógico, na realidade um vetor de comprimento 1, tudo isso aqui é vetor, né? De comprimento 1, e especificamente aqui tem natureza lógica. E agora, retornando o ls, a gente vê justamente os nomes que existem nesse ambiente. Verificar isso aqui significa dizer que existe nome, o nome A, que está ligado a algum tipo de objeto. O B também está ligado a algum tipo de objeto. E X também está ligado a algum tipo de objeto. Como é que nós verificamos isso? Simplesmente repetindo o nome e apertando o botão Enter no console, e aí a gente vai ver qual objeto que está associado, ou melhor, o nome, este nome que está associado com o respectivo objeto. Acessando objetos em um ambiente. Então, veja, como nós falamos anteriormente, aqui é a forma de eu visualizar as ligações que existem no ambiente global, e eu estou usando o sistema de indexação, que é o cifrão, para poder acessar o objeto em que A está associado, que no caso foi ben. De outra forma, eu posso usar o sistema de indexação por meio de colchetes, usando colchetes duas vezes e identificando entre aspas o nome do qual exista a ligação com algum objeto. Ele também me retorna ben. Agora, se nós verificarmos aqui anteriormente, apesar de nós termos o primeiro elemento que foi criado, a primeira ligação que foi criada, que foi essa B, que se associa com o valor 2, e eu chego aqui e me diga no global env o primeiro elemento, isto é, a primeira ligação que existe no ambiente global, ele vai me retornar um erro, porque o sistema de armazenamento não é ordenado nos ambientes de uma forma geral. Então, procurar os elementos numerando a ordem das ligações vai lhe retornar um erro, porque isso é uma característica específica para os ambientes. Então, ele não especificamente atende a todos os pré-requisitos de um tipo de objeto do tipo lista. E aqui agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Veja que aqui nós novamente criamos aquele mesmo conjunto de ligações. Vamos verificar por meio do ls, isto é, essas ligações estão no ambiente global. E olha só o que é que vai acontecer. Eu agora estou criando um ambiente dentro do ambiente global. Então, aqui, por meio da função newEnv, como eu não estou determinando aqui o parental dele, automaticamente está sendo criado um tipo de objeto que é um ambiente no ambiente global. Isto é, a ligação ambi1, esta ligação está sendo armazenada no ambiente global. Antes de eu passar para o acesso, veja aqui quando eu digito o comando ls. Quando eu digito o comando ls, veja o que acontece aqui agora. Aqui nós só tínhamos 3, agora nós temos 4. Ambi1 entrou. Isto é, o ambiente 1 é um tipo de objeto em que a ligação do nome ambi1 com o objeto ambiente está sendo armazenada no ambiente global. Veja o que é que vai acontecer agora, não na linha 4 que eu coloquei aqui, isso aqui era o resultado do ls no 5, agora veja o que acontece no L4, na linha 4. Eu estou agora criando ligações não mais no ambiente global. Eu estou criando ligações agora no ambiente ambi1.
Veja aqui agora. Então, eu estou usando o cifrão e estou, por meio do cifrão, criando um nome em que esse nome se associa com o valor 3. E estou criando agora em AMB1 uma outra ligação do nome E que se associa com o objeto lógico false. Veja que quando eu executo a linha 5, o que nós temos aqui são apenas 4 nomes que se ligam a objetos. E não existe nem o D, nem o E. Por quê? Porque eu estou procurando as ligações que existem no ambiente global. Se eu quero especificar agora qual o ambiente do qual eu quero visualizar as ligações, em LS, eu vou usar o argumento env, de environment, e vou definir qual é o ambiente que eu quero olhar agora. Eu estou querendo olhar agora para AMB1 e pergunto, quais as ligações que existem em AMB1? Aí agora ele me retorna, existe com os nomes D e E. Vejam que esse sistema de procura dos nomes é interessantíssimo. Vamos ver mais algumas aplicações. Agora, a lógica do ambiente pai. A lógica do ambiente pai vai significar da seguinte forma. Inicialmente, como é que nós procuramos o ambiente pai? Usando a função parent.env. Então, eu pergunto, quem é o ambiente pai de AMB1? Ora, esta ligação foi feita no ambiente global. Logicamente, tudo que é criado no ambiente global, no sentido de ambiente, ele sempre será filho do ambiente global. Certo? Então, significa dizer que o ambiente global, quando eu crio ambientes dentro do ambiente global, ou melhor, dentro do console, as ligações vão sempre para o ambiente global e, portanto, o ambiente global é o ambiente pai desses ambientes. Pergunto então, AMB1 que nós criamos na condição anterior, ele é pai, quer dizer, ele é filho de quem? Isto é, quem é o pai dele? É o ambiente global, que é justamente o ambiente corrente que eu estou perguntando. Pai do ambiente vazio. Aí eu pergunto, como é que eu acesso o ambiente vazio? Empty env. Eu pergunto, quem é o pai do ambiente vazio? Olha o que é que ele me retorna? Um erro. Significa dizer que ligações que nós criarmos aqui, se ele não encontrar, por exemplo, nós vamos criar funções nesse sentido, e se nós jogarmos o nosso ambiente para aqui, a ligação para dentro do ambiente vazio, o ambiente vazio, se não achar as ligações necessárias para a execução no ambiente vazio, ele tem que ir para o seu superior. Mas ambiente vazio não tem ambiente superior. O que é que vai então retornar? Um erro. Isso é só uma forma de nós podermos entender um pouco mais sobre o processo desse ambiente. E veja só, para que existe esse ambiente vazio? Tem muitos recursos interessantes, em que, por exemplo, em meus pacotes eu utilizo demais o recurso de pegar minhas ligações e jogar no ambiente vazio. Aqui, como a gente extrapola muito a situação, a gente não pode aprofundar muito, mas com certeza nos módulos seguintes, mais avançados, a gente vai explorando. Então, aqui agora, para a gente ver uma aplicação, nós criamos aqui a seguinte situação. Aqui eu criei a primeira ligação no ambiente global, x com o valor 0, e criei uma função chamada f1. Esta função, ela inicia em f1 e vai até aqui a linha 14. O que é que acontece no corpo da função? Lembre-se que tudo que acontecerá aqui, acontecerá no que a gente chamará de ambiente de execução. Esse ambiente de execução é um ambiente temporário. É um ambiente que só é criado
após a função ser chamada e ela passa a ser executada. Então, ser executada significa um ambiente de execução é criado e essas ligações que são criadas no corpo da função vêm para cá até chegar ao processo final em que, ao imprimir o que está em return e ser impresso na tela do console, automaticamente isso aqui é perdido, ou seja, automaticamente isso aqui é apagado. Então é temporário esse ambiente. O que é que ocorre no corpo da função? Veja que nós estamos criando no corpo da função uma outra ligação que ocorre com o valor, com o nome X, com o valor 1, diferentemente do que acontece nessa ligação aqui. Lembremos, essa ligação aqui está ocorrendo no ambiente global. Esta ligação aqui acontecerá no ambiente de execução. Veja que o que está aqui não irá ser interferido diretamente no que está fora, porque existe um recurso dentro de funções que é justamente o que a gente chama de máscara de nomes. É priorizado primeiro o que está dentro da execução, o que não for achado aqui irá ser procurado no ambiente superior do ambiente de execução, que nesse caso é o ambiente da função, ou o ambiente envolvente, ou o ambiente aonde a função foi criada, que neste caso é o ambiente global. Então vamos lá. Antes de nós entendermos isso aqui, vamos ver o que é que vai acontecer aqui dentro. Aqui ocorre o que a gente chama da ligação de X com o objeto 1. Agora vai aparecer uma nova informação que nós não falamos anteriormente, que é a superatribuição. O que vem a ser a superatribuição? A superatribuição nada mais é do que uma ligação que vai ocorrer de um nome a um objeto, só que não no ambiente corrente da onde a função, a execução está sendo realizada. Ela será acontecida, ela será realizada no ambiente superior de onde ocorre a execução. Nesse caso aqui, como a função será executada no corpo da função e que, portanto, esta execução será no ambiente de execução, o ambiente superior ao ambiente de execução é o ambiente onde esta função foi criada, que no nosso caso é o ambiente global. Isto significa, então, dizer que essa ligação aqui não será processada no ambiente de execução, mas no ambiente global. E aí o que é que vai acontecer? Se já existir um nome X que se associa a algum valor, que no caso já existe, esta ligação será sobreposta e ela não passará a mais estar associada ao valor 0 e sim ao valor 2. Olha que loucura que ocorre no sentido semântico da linguagem R. A execução ocorre no corpo da função, mas a alteração da ligação vai acontecer no ambiente superior onde a função, de onde a execução foi realizada. Então vamos lá. Uma vez feito isso, eu peço o ambiente corrente que está sendo realizada essa execução. Você vai ver que isso aqui eu vou armazenar em um nome chamado env. E o que eu vou fazer nesse processo é simplesmente imprimir numa forma de lista os valores x, o ambiente de execução que está aqui em env e o ambiente pai desse processo, que é o que a gente vai chamar aqui de, nesse caso, de ambiente pai, que eu encontro ele pelo parent env. Aqui nesse caso, a gente procura aqui, o parent env. Eu estou perguntando, quem é o pai de env? Ou seja, quem é o pai do ambiente de execução? Vamos ver o que ele vai me mostrar. Olha só o passo seguinte.
Então, fiz a execução de F1. Percebam aqui o que aconteceu. Primeiro, eu pedi no formato de lista para ele me retornar duas coisas, né? Eu pedi para ele me retornar, vamos lá, o valor que está em X, o ambiente de execução e automaticamente o ambiente pai, que é justamente o pai desse ambiente de execução. Vamos lá agora perceber estas informações. Executado F1, o que é que aconteceu? Então, aqui nessa situação, ao ser executado, perceba que o valor retornado de X não foi o valor 2, por mais que tenha sido executado posterior à linha 5, foi executado o valor 1, porque essa ligação ocorre justamente no ambiente de execução. Então, foi retornado o valor 1. O ambiente de execução é este identificador de memória. Como ele é uma coisa temporária, não existe um nome específico para ele, apenas o identificador de memória. E veja só, o ambiente pai do ambiente de execução, olha quem foi? O ambiente global. Aí, olha só, se lembram que no início eu criei esta ligação aqui, X, que se associa com 0. Após ter executado o F1, que ocorre aqui na sequência, eu pergunto, e qual o valor de X? Olha o que é que ele me retorna. Ele me retorna o valor 2. Veja, por que ele não me retornou 0? Por causa da superatribuição que ocorreu no ambiente de execução. Esta execução, ao ser realizada, a ligação passa a ser armazenada não no ambiente de execução, mas no seu ambiente superior, que é justamente o ambiente global. Então, é assim que ocorre a relação entre a superatribuição e os ambientes. O que mais que nós temos aqui? Bem, agora perceba que ao imprimir LS, além dos objetos que nós tínhamos anteriormente, nós temos o ambiente 1 que tinha lá e agora o acréscimo da função F1. Isso no ambiente global. Vamos mais. Essa função F1, perceba inicialmente que ela tinha esse identificador aqui. Muito difícil decorar essa sequência de números, mas vamos pegar os últimos aqui, 1B8. Ao executar 1B8 representa a última numeração do endereço de memória aonde o ambiente de execução foi alocado. Agora veja aqui, vou executar de novo o ambiente, a função F1 e quero visualizar o ambiente de execução. Não foi mais a mesma sequência anterior. Veja agora, executo novamente. Veja o que acontece com os 3 últimos valores. Olha de novo. O que acontece com os 3 últimos valores? Significa dizer que está havendo, sempre que eu executo uma função, realiza-se um novo começo, um novo ambiente de execução é criado para armazenar temporariamente todas aquelas informações. Isso significa dizer que, por mais que ali tenha se processado determinados comandos, ao executar novamente a função F1, aquilo tudo que ocorreu anteriormente é perdido e novamente a função é executada linha por linha no corpo do corpo dessa função as suas linhas de comando. E é o que faz com que não haja armazenamento de informação devido a uma execução realizada anteriormente para essa mesma função. Por fim, nós temos a realização da função superatribuição, em que a função superatribuição ela tem os comandos ls, e esse comando ls, novamente eu estou iniciando aqui e mostrando que, verificando novamente os nomes, é como se eu tivesse
deletado tudo aquilo que nós fizemos anteriormente e agora eu estou criando a função F2. Veja que a função F2 sendo criada agora, imagine que nós não temos mais nomes associados a objetos algum. Agora eu estou dentro da função F2 criando uma superatribuição, uma execução em que x se associará com o valor 2. Mas veja, esta associação não será armazenada no ambiente de execução, mas sim no ambiente superior da função F2, que neste caso será realizado aonde? No ambiente global. Então veja o que é que acontecerá aqui no processo. Ao executar F2, veja que anteriormente ls não tinha associação nenhuma. Agora, ao executar ls, veja que existe, além do nome F2, existe agora um nome x. Isso significa dizer o quê? Que esta ligação não ficou armazenada no ambiente temporário do ambiente funcional, que seria o ambiente de execução de F2, mas sim armazenado no ambiente global. Vamos aqui mais uma sequência. Nós temos uma função contador, em que é muito interessante a gente avaliar, verificar algumas coisas. Olha só, o contador, ele apresenta aqui nesse processo um primeiro contador i igual a 0. Percebam aqui comigo. E eu estou captando na linha 4 o ambiente de execução da função contador. E aqui dentro, olha só, eu crio uma função auxiliar da linha 5 à linha 11, em que essa função auxiliar ela vai ser executada. E ao ser criada, executada, ela se criará temporariamente dentro do ambiente de execução. Veja só, os seguintes comandos. Primeiro, vai haver uma execução da superatribuição de i, que vai receber o i mais 1. Aí veja, esse i mais 1, ele não existe no ambiente de execução de AUX. Ele existe no ambiente superior de AUX, que nesse caso não é mais o ambiente superior que existe em contador, que é o ambiente global. O ambiente superior de AUX é o ambiente de execução da função contador. Nessa situação, eu peço em env2 para que ele me mostre o ambiente de execução de AUX. E automaticamente eu finalizo AUX com res2, que é justamente uma lista em que ele me dá o valor do contador i, o ambiente de execução AUX e o ambiente de execução contador. E por fim, ele vai me retornar res2. Perceba comigo, então, que aqui dois ambientes de execução serão criados, um para AUX e outro para contador. Então, só relembrando, o ambiente de execução de AUX terá como pai o ambiente de execução de contador e o ambiente de execução de contador terá como ambiente superior o ambiente global. Vamos ver o que vai acontecer nessa execução? Veja só, o que acontece no processo quando eu uso aqui. Então, eu vou pegar contador 1 e vou associar a ligação com contador, parênteses. Ocorre um alinhamento de funções. Quando eu tenho duas funções, uma interna à outra, como ocorre aqui nesse processo, vai acontecer uma coisa muito interessante, que o ambiente de execução de contador não será mais efêmero, não será mais temporário, porque existe uma função interna lá dentro. Então, olha só o que acontece nessa situação. Em contador 1, eu crio a ligação contador 1 com a função contador e chamo contador 1 agora. Olha a condição sintática no processo que ocorre. Quando eu chamo contador 1 a primeira vez,
Perceba este resultado. O contador que nós fizemos inicialmente foi valor igual a 1. Perceba aqui que o ambiente de execução AUX, ele tem essa sequência aqui no final 658. E o ambiente de contador, perceba que apesar de ter, na realidade não tem a mesma sequência, perceba que o ambiente de execução de contador recebe um número diferente. E ao chamar novamente contador 1, olha o que estranho que acontece. O contador I, que não era para ter sido atualizado, porque tecnicamente não era tudo temporário, não, ele atualiza-se para 2. Veja que o ambiente de execução de AUX é modificado, mas o ambiente de execução de contador continua o mesmo. Ou seja, uma função dentro da outra faz com que o ambiente de execução da primeira não seja descartado dessa forma sintática de como nós estamos criando. Isso pode ser uma condição meio complexa para essa situação, mas a gente deixa para explorar, devido à sua complexidade, um pouco mais no módulo intermediário. Fica aberta as sugestões ou críticas, dúvidas, se existirem no meio desse processo, após vocês estudarem tudo isso que a gente está discutindo. Agora, se eu digitar um novo nome, contador 2, e associar a essa função, vamos pensar assim, composta que existe de contador, aí um novo começo será realizado. Um novo ambiente de execução para contador será realizado. Percebam aqui, a sequência não ocorre mais final, término 568. E sim agora modificou para C90. Então aí é alterado. E aí nós temos para finalizar esse processo todo a questão do reforço do caminho de busca. Então por meio da função search nós verificamos quais os ambientes que existem no caminho de busca. Lembre-se sempre que o primeiro ambiente que existirá no caminho de busca sempre será o ambiente global. E aí, nós, ao anexarmos SMR no caminho de busca, veja o que é que acontecerá novamente chamando search. Perceba que o ambiente de pacote SMR agora é o ambiente pai do ambiente global, que não acontecia anteriormente. Isso significa dizer, então, que sempre um ambiente, ou melhor, um pacote anexado ao caminho de busca será sempre o ambiente pai do ambiente global. Então, as ligações serão primeiro procuradas aqui, não achadas, iremos para os ambientes seguintes. Não achado, vai para os ambientes seguintes. Agora, carregado novamente um outro pacote anexado, perceba que SMR deixou de ser o ambiente pai do ambiente global e agora o ambiente de pacote Midrange MCP é o ambiente global, é o pai do ambiente global. Agora veja, o que acontece nas ligações internas do pacote é devido ao ambiente namespace desses pacotes, que faz com que inicialmente as buscas não ocorram aqui. Ocorre tudo à procura nos ambientes namespace dos pacotes. Sempre assim. E por fim, usando o pacote rlang, a gente consegue pedir os parentais a partir de emb2, que está lá no ambiente global, toda a lista dos parentais até o ambiente vazio. Perceba que aqui ele consegue me discriminar todos os pacotes pelos quais haverá as buscas do que estão aqui em emb2. Não achando aqui, ele vai procurar no ambiente global, não achando no ambiente global, ele vai procurar por todos os ambientes de pacotes até encontrar, chegar no ambiente vazio. Não achando nada, ele vai me retornar um erro. E por fim, a pesquisa pelo caminho de busca. Veja só, eu tenho uma função F3 que simplesmente ela soma x mais 1 e aqui eu não tenho ainda o valor de x. Esse valor de x
ele tecnicamente ele não está aqui criado, não sei se ele está captado na condição anterior, mas o que eu vou fazer agora é pegar o ambiente envolvente da função F3 e vou retirá-lo do ambiente global e ele vai passar agora a ser do ambiente vazio. Perceba que o ambiente vazio é o único ambiente que não tem ligação alguma e não tem, na realidade, ambiente superior. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu vou executar a função F3, ele vai me dizer o seguinte: esse X aqui, ele existe no ambiente global. O operador soma também ele existe, ó. Ele está lá no pacote base. Agora, executando o F3, ele diz assim, ó, não foi possível encontrar esse operador. Ora, esse operador ele está no pacote base. É o pacote que sempre está anexado disponível no caminho de busca. Como é que eu estou executando essa linha de comando e ele não está encontrando um operador desse trivial, que existe na própria base do pacote do ambiente R? Ele não está encontrando porque ele está passando a procurar as coisas a partir do ambiente vazio. E do ambiente vazio, como não existem ligações no ambiente vazio e, por consequência, não existe ambiente superior, o ambiente de pacote base está justamente anterior a esse processo, ele está dizendo, ó, está havendo um erro e eu não estou encontrando as ligações desse nome, desse operador, com determinados objetos, que seria, nesse caso, para a soma, a função. E aí retorna-se um erro. Bem, por fim, agora nós temos a função attach, e a função attach é justamente, olha só, eu tenho um data frame, uso a função search, faço a quebra de dados e perceba que temporariamente, ao executar search, aparece agora, após o ambiente global, perceba que o ambiente global é sempre o primeiro ambiente, aparece agora um ambiente temporário chamado dados. Isso cria automaticamente um ambiente temporário que armazena as ligações que existem internamente ao data frame. E agora eu posso, ao digitar SD, me retornar o vetor que existe 1, 2, 3 no data frame. Mas perceba comigo, SD é uma função que calcula especificamente o desvio padrão de um conjunto de dados. E ele é do pacote base. Mas olha só, onde é que está o ambiente de pacote base? Ó, ele está aqui. Na busca pela ligação do nome SD a algum objeto, o primeiro que é encontrado é em dados. E ele me retorna justamente o vetor 1, 2, 3. Ao passo que, ao usar a função detach, ou seja, retire então esse ambiente temporário, ele passa a não mais existir. Quando eu digito novamente SD, ele não me retorna mais o vetor que estava lá no data frame, e sim a função que calcula a raiz da variância, que é o desvio padrão. Então, muito cuidado na utilização do attach, como nós falamos nas aulas anteriores. É isso que nós queríamos discutir, uma aula densa. Não é fácil a captação, por isso que nós temos um capítulo específico no livro R Básico sobre ambientes em R. Pedimos para que vocês estudem e dúvidas que possam existir, sugestões, mandem para as nossas plataformas, para a nossa página profissional, para os que estão inscritos no grupo, no curso, mandem no grupo do WhatsApp e vai ser um prazer compartilharmos conhecimento. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!